Olá pessoal, eu sou o professor Cledinardo e hoje eu vou resolver para vocês 5 questões de análise combinatória que caíram nas provas recentes do Enem. Então, sem perder tempo, vamos lá. E a primeira questão que a gente vai resolver é a questão que caiu no Enem de 2018, questão 162, prova azul. Vamos lá. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistemas de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase o torneio conta com 2N competidores, então na segunda fase restarão N competidores, e assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Então aqui nós temos as opções e vamos resolver essa questão agora. Então, pessoal, questão tranquila, certo? A gente tem aqui inicialmente 128 competidores. A questão fala que eles vão ser distribuídos em duplas e vão se enfrentar as duplas. E o vencedor vai se classificar para a próxima rodada e o perdedor sai. Então, se eu tenho 128 competidores, na primeira rodada de jogos, eu vou ter 128 dividido por 2, porque são duplos, né? Que dá 64 jogos. Então, aqui eu tenho 64 vencedores que irão para a segunda rodada. E como são 64 e vão se enfrentar em duplas, vai ficar 32 jogos, certo? Então, em cada jogo vai ter um vencedor, logo eu tenho 32 vencedores que passarão para a terceira rodada. Como tem 32 pessoas, eu vou distribuir em duplas, vai ter 16 duplas, né? O que vai dar 16 jogos. Os 16 vencedores vão para a quarta rodada, então, formando as duplas, vão ter 8 jogos, certo? Daqui eu tenho 8 vencedores, teremos a quinta rodada, certo? Na quinta rodada, se eu tinha 8 jogadores, vai ter quantos jogos? 4 jogos. Depois, aqui nos 4 jogos, vão ter 4 vencedores, teremos a sexta rodada. Então, 4 vencedores, eu vou formar 2 duplas, logo vai ter 2 jogos. Então, tendo 2 jogos aqui, vai ter o vencedor do primeiro jogo e o vencedor do segundo, que vão para a sétima rodada, que é a partida final. Então, tem um jogo só que é a partida final. Logo, a resposta aí do total de jogos vai ser 64 mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2 e mais 1, que é o item E de escola, certo? Item E de escola. Ok? Questão tranquila e com certeza você não vai mais ter problema com a questão desse modelo. A próxima questão é a questão 165, que caiu no Enem de 2018, prova azul, certo? Vamos à leitura da questão. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Aqui nós temos os itens e vamos ver como resolve-se essa questão. Vamos lá. Então, pessoal, depois que você leu a questão, você vai observar as opções e vai verificar que sempre tem arranjo ou combinação nas opções. Logo, a primeira decisão que a gente vai ter que tomar aqui é o que eu vou usar, arranjo ou combinação? E aí vale lembrar aquele detalhezinho, né? Você vai usar arranjo quando você estiver resolvendo um problema que a ordem importa. Por exemplo, eu estou aqui resolvendo um problema de 2 elementos A e B. Né? Eu escrever AB é uma coisa, e se eu escrever BA é outra coisa. Mudei a ordem dos elementos, mudou o resultado. Então, era um problema de arranjo. Mas se eu estiver resolvendo um problema onde eu escrevi aqui, sei lá, 2 pessoas A e B nessa ordem, ou B e A nessa ordem, e a ordem não interferiu no resultado, então aqui eu uso combinação. Onde é que eu quero chegar com isso? Observa aqui.
No problema aqui, ele fala que a ordem dos carros dentro do stand, ó, é irrelevante. Bem, ele fala aqui, ó, a posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Logo, a ordem dentro do stand não importa. Significa que a gente deve usar combinação. Então, a gente tem aí, ó, um salão, certo? Vai ter um stand na entrada e um stand no centro do salão. Em cada um deles eu vou ter que ter um compacto e uma caminhonete. Mas para isso a montadora disponibilizou 4 compactos distintos e 6 caminhonetes, ok? Então o que a gente vai escolher? Ora, se eu tenho que ter em cada stand um carro compacto e uma caminhonete, certo? Então eu vou escolher 2 compactos e 2 caminhonetes. Como é que eu vou escolher 2 compactos? Eu tenho 4, vou escolher 2. E a ordem não importa, então vai ser a combinação de 4 tomados 2 a 2. E se eu for escolher 2 caminhonetes? A ordem também não importa, então vai ser a combinação de 6 tomados 2 a 2, porque eu tenho 6 caminhonetes. Beleza. Aí fique atento a um detalhe, a ordem não importa dentro do stand. Mas, por exemplo, ó, eu escolhi 2 carros compactos A e B. O A fica no primeiro stand e o B no segundo stand. Ou o B no primeiro stand e o A no segundo stand. Isso aqui, fique ligado, isso aqui interfere na ordem sim, porque ele fala que a posição dentro de cada stand é irrelevante, certo? Significa então que para cada escolha dos compactos aqui, eu vou multiplicar por 2, porque pode estar nessa ordem ou na outra ordem. Da mesma forma, isso vai acontecer com as caminhonetes. Logo, o total aí, usando o princípio multiplicativo, vai ser combinação de 4, 2 a 2, multiplicado pela combinação de 6, 2 a 2, multiplicado por 2, que é esse primeiro 2, multiplicado por 2. E tem essa opção? Tem sim, tá aqui, ó, o item C. Ok, gente? Beleza, né? Então, questãozinha interessante e que tem detalhes que merecem atenção. Essa questão é do Enem 2017, questão 143, prova azul. Vamos à leitura da questão. Um brinquedo infantil, o caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, pessoal, vamos voltar aqui para a questão para a gente ver algumas informações importantes, certo? A primeira delas, que está bem aqui, é que ele fala que são utilizadas as 4 cores, certo? Amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado com apenas uma cor, certo? Cada carrinho é pintado com apenas uma cor. E a empresa quer que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos, ó, essa informação é importante, um carrinho de cada cor, de cada uma das 4 cores, né? Disponíveis, beleza. Ok? Então isso aqui é importante para a gente. Então vamos voltar para cá. Eu peguei aqui um carrinho e pensei o seguinte, eu vou iniciar pintando um carrinho de cada uma das 4 cores. Ó. Por exemplo, aqui eu vou pintar o de amarelo. Vou pintar o primeiro de amarelo. Certo? Pintei o primeiro de amarelo. Vou pintar o segundo de branco, então deixo aí branco. Vou pintar o terceiro de laranja. Poderia ser outra ordem? Poderia, porque essa ordem aqui não importa, não interfere, né? Vou pintar esse aqui de laranja, certo? E o outro de verde. O outro aqui de verde. Então, com isso, eu já garanto que eu tenho
pelo menos um de cada cor. Então, o que eu fizer com esses 6 carrinhos restantes aqui de pintura, já vai estar garantido o que a fábrica pediu, certo? Mas ela quer saber quantos são os possíveis resultados. É o seguinte, cuidado, isso aqui não é... Se você pensou em combinação de 6, 4, não tem nada a ver com isso aí. Certo que seria combinação de 6, 4? Seria escolher 4 elementos em 6. Certo? Então não é combinação de 6, 4. Só para deixar logo claro porque não é isso aqui. Então, o que você vai fazer? Suponha que eu vá distribuir aqui em 4 regiões. Certo? Aqui. Então, eu vou dividir o nosso plano aqui em 4 regiões. E para isso eu vou usar 3 barrinhas para dividir essas regiões. Certo? Nessa primeira região aqui, seria onde eu vou colocar os carrinhos amarelos. Nessa segunda, os carrinhos brancos. Na terceira, os carrinhos laranja. E na quarta, os carrinhos verdes. Certo? E aí você pode, por exemplo, na hora que eu já deixei esses 4 aqui, só restam 6. Então eu vou pegar, por exemplo, os carrinhos e distribuir dentro desses espaços. Por exemplo, ó, se eu colocar um carrinho aqui, 2 aqui, 3 aqui e nenhum aqui. Então ficou ó, um carrinho amarelo, 2 brancos, 3 laranjas e nenhum verde. Isso é um possível resultado, né? Então aqui eu tenho ó, amarelo, branco, laranja e verde. Né? Então, professor, e por que não tem nenhum verde? Na verdade, eu estou trabalhando com os 6 restantes, ok? Então, na hora que eu pintei aqui, ó, um amarelo, um branco, um laranja e um verde, eu já fiz o que a empresa pediu. E como eu falei, já tem um de cada cor. Então, o que eu vou fazer agora é isso aqui, ó. Eu vou pegar esses 6 que restaram e distribuir aqui nesses 4 espaços, nessas 4 regiões. Certo, outra possível possibilidade seria, por exemplo, deixa eu ver aqui, 6 amarelos, nenhum branco, nenhum laranja, nenhum verde, nesses 6 que restaram. Certo? Então você observa que para obter uma solução, na verdade, né, eu vou ter que distribuir aqui 6 carrinhos. Então eu tenho que distribuir 6 carrinhos nesses espaços. Mas observe que cada distribuição é como se eu estivesse permutando aqui, ó, esses carrinhos, certo? E essas barrinhas aqui. Olha só. Então você vai lembrar que a permutação com repetição, né? Então a permutação de N elementos com repetição de alfa, por exemplo, elementos e beta, é o que? N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial, certo? Então o que é isso aí? Na verdade, isso aqui é uma permutação com elementos repetidos. E como é que a gente vai fazer isso aí então? Ora, bem simples, ó. Observe que cada configuração é uma permutação de 6 carrinhos e 3 barrinhas. Isso é o segredo da questão. Então, cada resultado é uma permutação de 6 carrinhos, certo? E 3 barrinhas, onde eu separei esses espaços. Logo, é uma permutação de quantos elementos? Eu tenho 6 carros mais 3 barrinhas, 9 elementos. Os carros são 6, repetição de 6, e as barrinhas são 3, repetição de 3. Fórmula 9 fatorial sobre 3 fatorial e 6 fatorial. Mas se você olhar isso aqui, não tem nas opções, não. Ok? Estão todos em forma de combinação. Mas olha o item B, combinação de 9 e 3. O que seria a combinação de 9 tomados 3 a 3? É 9 fatorial sobre 3 fatorial e 9 menos 3, que é 6 fatorial. Logo, isso aqui ó, é equivalente, né? Então, a gente tem aqui a permutação de 9 com repetição de 3 elementos e 6 é igual à combinação de 9 tomados 3 a 3. Logo, a opção correta aí é o item B, certo? B de bola. Essa questão foi muito interessante, acho que foi uma das melhores que eu já vi no Enem de combinatória nos últimos tempos. Muito boa essa questão.
Prova do Enem 2017, questão 177, prova azul. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, gente, a empresa quer atrair 1 milhão de clientes, né? 1 milhão de clientes. Essa informação foi dada na questão, certo? Mas como é que você vai escrever 1 milhão? 1 e 6 zeros. Ou ainda, 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 6 clientes. E a gente tem aí opções de senha com letras do alfabeto e dígitos, né? Então a gente sabe que letras, nós temos 26 letras do alfabeto e 10 dígitos, né? Que são os algarismos de 0 a 9, então 10 dígitos. E ele fala que a gente tem que achar uma opção em que o número de senhas, certo número de senhas, seja superior ao número esperado de clientes. Então aqui, número de senhas, eu vou chamar de S, tem que ser maior do que 10 elevado a 6 e menor do que o dobro disso aí, né? Que é 2 vezes 10 elevado a 6, certo? Logo, para a gente verificar isso aqui, a gente vai ter que analisar cada uma das opções. Por exemplo, na primeira ele fala que a opção seria letra, né? E 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, né? D, 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 D. Letra e 5 dígitos. Então, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Vamos lá. Eu vou escolher uma letra, tenho quantas possibilidades? 26. E vou escolher cada um dos 5 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Não vai ficar, ó. Lembrando que aqui é letra, né? Aqui dígito, 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 dígito e dígito. 5 dígitos, né? Beleza. Então, como ele fala que podem se repetir, então eu vou escolher o primeiro dígito, tenho 10 possibilidades. Vou escolher o segundo, tenho 10 porque pode ser repetido. E assim também com o terceiro, com o quarto e com o quinto. Significa então que o total de possibilidades para essa senha aqui vai ser 26 vezes 10 elevado a quanto, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eu quero comparar com 10 elevado a 6. Então, eu posso escrever 26 como 2,6 vezes 10, correto? Então, isso aqui é o mesmo que 26 vezes 10 elevado a 5 agora, né? Usando propriedade da potência, vai ficar então 2,6 vezes 10 elevado a multiplicação de bases iguais na potência, né? Aqui o expoente é 1 e aqui é 5. 1 mais 5, 6. Mas olha só, 2,6 vezes 10 elevado a 6. Então, S não vai pertencer a esse intervalo pedido, que é menor do que 2 vezes 10 elevado a 6 e maior do que 10 elevado a 6. Logo, a opção 1, ela não satisfaz as condições pedidas. Está fora, certo? Ok. Vamos testar agora a opção 2. A opção 2, não é? Vamos pensar do mesmo jeito, né? Então, vamos lá. Na opção 2, ele fala que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, certo? A senha só teria dígitos. Então, vamos lá. Vou escolher o primeiro dígito, tenho 10 possibilidades. Vou escolher o segundo, ainda tenho 10, porque lembra que pode repetir, né? Então, se pode repetir, cada vez que eu vou escolher um dígito em uma posição, eu tenho 10 possibilidades. Como são
1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Usando o princípio multiplicativo, eu tenho um total de 10 elevado a 6 dígitos. Ou 10 elevado a 6 senhas, desculpem, né? 10 elevado a 6 senhas. Então, olha só. O número de senhas tem que ser maior do que 10 elevado a 6. E aqui deu igual. Logo, a segunda combinação também não faz parte do que foi sugerido no problema, certo? Vamos testar a terceira. Testando agora a terceira possibilidade de senhas. Então, nós temos aqui, ó, letra, certo? E 4 dígitos, D e D. Então, vamos lá. Para a letra eu tenho 26 possibilidades. Para outra letra, 26 dígitos, 10. Segundo dígito, 10. Terceiro dígito, 10. E quarto dígito, 10. Então, o total vai ser 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10. Que fica melhor escrevendo assim, né? Ó, 26 ao quadrado vezes 10 elevado à quarta potência, né? E agora a gente tem que verificar se ele satisfaz, se ele está dentro desse intervalo. Então, como eu fiz no exemplo, no caso 1, eu vou escrever 26 como 2,6 vezes 10, né? Ao quadrado vezes 10 elevado à quarta potência. Ora, aqui vai ficar então 2,6 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 4. Usei uma propriedade do expoente aqui, ó, para tirar o parêntese. Elevei os 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2,6 ao quadrado. E aqui eu tenho bases iguais, né? Vai ficar então 10 elevado a 6. Então, já sabe-se que está fora desse intervalo, ó, porque é maior do que 2 vezes 10 elevado a 6, né? Então, também não é a opção 3. Beleza, vamos testar agora a opção 4. Na opção 4, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Então, vai ser da forma D. Mas olha só, para o primeiro dígito, 10 possibilidades, para o segundo, 10, para o terceiro, 10, para o quarto, 10 e para o quinto, 10. Lembrando, dígitos são os algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são um total de 10 algarismos. Então, ó, usando-se o princípio multiplicativo, vai dar um total de 10 elevado a 5 senhas diferentes. Mas 10 elevado a 5 é menor do que 10 elevado a 6. E o número de senhas tem que ser maior. Logo, também não é 4. Então, você já pode concluir que é a 5, né? Mas nós vamos fazer a conta, só para verificar mesmo. Por que é a senha 5? Vamos lá. Testando a última opção, então a última sugestão de senha é no formato letra, dígito e dígito. Vamos lá. Vou preencher a primeira letra, vou escolher a primeira letra, 26 possibilidades. Vou escolher a segunda, novamente 26. A terceira, novamente 26. Vou escolher o primeiro dígito, 10 possibilidades. Escolher o segundo dígito, 10 possibilidades. Então, observe que o 26 apareceu 3 vezes, né? Então vai ficar 26 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 26 ao cubo. O 10 foi multiplicado por ele mesmo 2 vezes, então vezes 10 elevado ao quadrado, certo? 26 ao cubo eu vou escrever como? 2,6 vezes 10, né? Que é o 26, isso elevado ao cubo. Tudo multiplicado por 10 ao quadrado, né? Então vai ficar, ó, 2,6 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, certo? Isso vai dar o quê, então? 2,6 ao cubo vezes 10 elevado à quinta potência, ok? Então, verificando, você vai ver que vai dar 17,576 vezes 10 elevado à quinta. Que se eu quiser pegar um expoente aqui para o 10, eu posso andar com a vírgula uma casa ainda, não é? E vai ficar como? Deixa eu apagar aqui essa parte da conta aqui. A gente pode também escrever como isso aqui, total de casos, vai ficar
Eu vou andar com a vírgula uma casa, vai ficar então 1,7576 vezes 10. Isso tudo vezes 10 elevado a 5, né? Vai ficar então 1,7576 vezes 10 elevado a 6. Então você observa que esse número é maior do que 1 vezes 10 elevado a 6 e é menor do que 2 vezes 10 elevado a 6. Logo, de fato, o resultado procurado é, ou a opção melhor, é a opção 5, que seria o item E, certo? Item E. Ok, gente? Essa questão agora é do Enem 2016, questão 147, prova azul. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, pessoal, primeira observação. Será que esse problema é de arranjo ou de combinação? Então, ele vai ter que escolher 2 jogadores para uma exibição. E essa ordem dos jogadores, eu vou dizer que o A enfrenta o B, é a mesma coisa que dizer que o B enfrenta o A. Então, a ordem não importa, logo a gente já sabe que vai tratar de combinação, certo? Beleza. Agora, como é que a gente vai atacar esse problema? Seguinte, ó. Tem 10 jogadores, desses 10 aí, 6 são destros e 4 são canhotos. Nós temos que escolher 2 para fazer uma exibição, certo? Escolher 2. Sendo que a única restrição é que os 2 não poderão ser ambos canhotos. Uma maneira de você resolver um problema desse é o seguinte. Primeiro, você vai analisar todos os casos. De 10 jogadores, ele vai escolher 2. Então, o total de casos vai ser a combinação de 10 tomados 2 a 2. Certo? Só que nessa combinação aí, existem aquelas combinações em que os 2 são canhotos. Certo? Então, eu vou observar aqui 2 canhotos, né? Onde foram 2 canhotos escolhidos. Então, para escolher 2 canhotos, eu tenho 4. Então, e daí eu vou escolher 2. Agora, olha só. Quando eu pego todos os casos, como eu falei, eu já escolho alguns que incluem esses aqui de baixo, que tem os 2 canhotos. Mas como eu quero retirar isso aqui, então o total, certo, vai ser dado por quem? A combinação de 10, 2, e dela eu vou subtrair aqueles que eu contei a mais, que são a combinação de 4, 2. Os 4 canhotos tomados 2 a 2. Mas quem é a combinação de 10, 2? Pela formulazinha de combinação é 10 fatorial dividido por 2 fatorial e 10 menos 2, que dá 8 fatorial. Quem é a combinação de 4, 2? 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2, 2 fatorial. Então, a resposta certa seria qual? Esse item A aqui, né? Ó. Se você observar, aqui é a combinação de 10, 2 e esse aqui é a combinação de 4, 2, certo? Logo, a resposta correta é o item A. Ok, gente? É isso aí, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, você curte o vídeo para ajudar o canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações, ok? Tem aqui os botões que você vai apertar. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.